Desde que eu me conheço como professor, sempre surge a dúvida, né, sobre interpretação de texto. Ah, professor, eu tenho dificuldade em interpretar texto. Ah, é muito difícil interpretar texto. Ah, o que eu tenho que fazer? Isso é natural. Isso é muito natural, vocês não podem tratar isso como uma anormalidade. Não, é natural que isso aconteça. É natural sentir essa dificuldade. Vocês só não podem deixar que essa dificuldade prejudique nos estudos de vocês. Então assim, precisa de treinamento. É isso que falta para que vocês comecem a ter mais confiança na hora de fazer aí as questões, né, de interpretação de texto. E é por isso que eu abro aqui essa playlist de português para concursos. Nós vamos ver várias aulas aí que eu vou montar para vocês a respeito dessas técnicas, alguns macetes, só que mais voltados, obviamente, para concursos. Então, fica ligado nesta playlist, nessa série aí que eu vou iniciar com vocês, essa primeira aula de compreensão e interpretação de diversos aí, de variados gêneros de texto. Certo? Vamos para a vinheta e eu já volto porque a aula aqui, ó, essa playlist aqui é sem enrolação. Vamos direto ao assunto. Roda lá! E aí, você sabe o que pode ser feito aí para melhorar a interpretação, para melhorar a interpretação do seu texto? E você sabe que essa é uma pergunta bem recorrente aí dos meus alunos. Sabe o que eu costumo responder para eles? Que assim como para eu produzir um texto, escrever um texto, eu preciso escrever, para interpretar um texto, eu preciso interpretar. Então, eu aprendo a interpretar interpretando, da mesma forma que eu aprendo a escrever escrevendo. Mas para não ser tão redundante aqui, a gente vai direto ao assunto, porque é importante nós vermos algumas partes que fazem com que o meu texto, com que a minha interpretação, ela fique muito mais nítida, fique muito mais entendível assim. Então vejam só, existem alguns pontos importantes para a interpretação desse texto, que é, o que é texto para começo de conversa? Quando eu me deparo com um texto, eu preciso observar o que ele me traz, o que é um texto de verdade. Será que um texto são muitas palavras juntas? Será que pode ser uma palavra só? Sim, pode ser uma palavra só e podem ser muitas palavras também. A questão toda aqui é saber se esse texto realmente faz sentido. Então, o texto são essas ideias, né, que estão organizadas, relacionadas aí entre si. Eu costumo dizer que o texto é como se fosse uma peça de roupa, né? Vamos pegar uma camiseta aqui. Então, a gente tem palavras que são as partes. A camiseta, ela tá no tecido, né? Tá o pano ali. Então, são recortadas as partes, né, dessa camiseta, a manga recortada aqui, parte da frente, enfim, tudo recortado. E aí, para constituir uma camiseta, eu preciso juntar essas partes costurando, né, para que faça todo o sentido da camiseta, senão vai ser apenas um tecido. É o que acontece com o texto, né? Então eu vou costurando, né, esse texto para que ele faça sentido. Então, na verdade, essa interação aí, ela tem que ser uma interação comunicativa. O que vem a ser uma interação comunicativa? Ela tem que trazer aí a capacidade de você codificar e decodificar o texto. É exatamente isso. E como é que eu faço esse processo todo aí? Bom, aí que vem o contexto, né? O contexto é um texto aí que está em diversas frases, né? Então, por exemplo, eu não consigo pegar simplesmente uma palavra e classificar essa palavra. A palavra está solta, né? Vamos supor a palavra casa. A palavra casa. Vai lá e faz uma definição dessa palavra casa que está aqui. Então, beleza, vai lá fazer a definição, aí vai sair muito. Casa é moradia, é habitat, sei lá, o lugar onde nós moramos, onde nós vivemos. Mas as pessoas esquecem que é só a palavra casa.
ela tem outras definições, ela pode ter outras classificações, ela pode pertencer a uma outra classe gramatical que não a que vocês estão me definindo. Porque essa que vocês estão me definindo, de moradia, de lar, de lugar onde moramos, isso aí é substantivo, é o físico, casa, certo? Agora, se colocasse essa palavra, a mesma palavra casa, naquela frase popular, né? Aquela conhecida frase popular, quem casa, quer casa. E aí? Eu tenho a palavra casa duas vezes, com as mesmas letras, com os mesmos fonemas, mas os significados dela são diferentes, né? A classificação que eu vou dar para ela é diferente. Uma aí é um verbo, né? E a outra passa a ser o substantivo. Então, a primeira casa que está aí na frase não é a casa que eu defini lá, moradia, lugar onde nós moramos, né, onde vivemos. Não, isso quer dizer da segunda parte. E o que vai me atribuir a isso? Porque a palavra casa, ela precisa estar num contexto. Ela precisa linkar com as outras frases que estão antes e depois dela para que faça sentido. Tá? Então, depois a gente vai ver sobre a leitura do texto, né? Eu consegui entender a leitura sem ficar procurando as palavras no dicionário o tempo todo, interromper a leitura o tempo todo. Por quê? Porque o meu contexto vai dizer isso, certo? Então, são essas diversas frases aí que estão constituídas de ideias, e essas ideias, elas dependem umas das outras para que o meu texto num todo faça sentido, né? Às vezes eu posso estar falando de um período, posso estar falando de um parágrafo, mas eles precisam fazer sentido aqui, beleza? O intertexto, por exemplo, que é um outro item aí para interpretação, o intertexto são aqueles textos que apresentam referências, né? Então, são de outros autores que estão inseridos ali no texto que eu estou fazendo essa interpretação. Então, vejam só, muitas vezes, para eu compreender a ideia, às vezes, da frase ou do texto inteiro, eu preciso começar a trabalhar as inferências, eu preciso começar a trabalhar, ativar os meus conhecimentos de mundo o tempo todo. Por quê? Porque o intertexto, por exemplo, é eu pegar um outro texto, né, e colocar esse outro texto dentro das minhas ideias do texto que eu estou apresentando, que eu estou escrevendo para você. Vocês querem um exemplo de intertexto? Olha essa imagem aqui, né? Essa imagem, ela nos remete aqui. É a Mônica, né? Mas a Mônica aqui, ela não é uma simples Mônica, personagem do Maurício de Souza, isso nós sabemos. Agora, isso é uma produção do Maurício de Souza, mas que nos remete a quê? A pintura lá, renascentista, a pintura do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Isso é intertexto. Eu peguei um outro texto, né, lá do Renascimento, para inserir numa pintura moderna. Isso vai acontecer com os textos escritos também. Então, é preciso a gente ter bastante atenção nas referências que estão ali, que estão sendo feitas no texto que está sendo lido, certo? Então, olha só. Próximo passo, então, é a interpretação de texto propriamente dita. E a interpretação de texto não é simplesmente eu vou lá e vou encontrar rapidamente. Não, é justamente disso que nós estamos falando, e é justamente aí que está a grande dificuldade em se trabalhar os textos. A interpretação de texto, pessoal, o primeiro mote, a questão mais principal aí é buscar a ideia, encontrar a ideia principal. Então, identificar essa ideia principal vem a ser aí o grande objetivo da interpretação de texto. É a partir dessa ideia principal, de quando vocês identificam essa ideia principal, que aí vocês começam a perceber, a identificar as ideias secundárias, né, as argumentações que estão no texto, tudo isso que vai levar ao esclarecimento do quê? Das questões, né, dos enunciados que estão lá na prova. Então, são essas fundamentações aí que vocês estão procurando, elas vão surgir depois que você identificar a ideia central, a ideia principal. Então, a interpretação de texto, ela tem aí como objetivo primordial aí identificar
ideia central. Depois eu vou localizando as outras ideias e aí, por fim, eu vou constituindo aí, conseguindo compreender melhor o que está sendo solicitado aí nas questões da prova, certo? Mas o que o candidato, o que o aluno precisa fazer aí para conseguir começar a identificar, a interpretar esse texto? Primeiro, ele precisa identificar os elementos fundamentais que estão aí nesse texto. Esses elementos podem ser elementos de argumentação, elementos de um processo, por exemplo, os elementos de um período no tempo, né, de uma época aí no tempo, que por sinal, de período no tempo, vocês vão conseguir identificar isso através dos verbos e dos advérbios. Identificando verbos e advérbios, vocês já vão saber aí em que época, em que tempo aí esse texto está sendo escrito, né? E esse tempo ele precisa se manter ao longo do texto. Então isso é bem importante para vocês começarem a se deparar, a se envolver ali com essa interpretação. Bom, já identificou então essas questões? Agora é o momento de você começar a comparar alguns pontos no meu texto. Então eu identifiquei palavras, eu identifiquei esses elementos, agora eu preciso perceber as diferenças e as semelhanças entre essas situações aí no texto. Após isso, o que você vai fazer? E aí vem essa parte linda, essa parte bonita aí do texto, que é vocês conseguirem pegar o texto que está sendo apresentado, que pode ser no enunciado, né, que está sendo apresentado para vocês, e vocês conseguirem fazer uma relação com a vida real, fazer uma relação com a realidade. Quando vocês conseguem conectar isso, aí vocês fazem essa comparação, essa relação aí. Então, o candidato vai precisar também aí, fazer uma síntese, né? Um resumo, na verdade, aí, das ideias centrais e das ideias secundárias, ou das ideias secundárias. E como é que ele vai fazer isso? Identificando cada um dos parágrafos e tirando de cada um desses parágrafos aí essas ideias. E fazendo uma anotação ali do lado para melhorar aí o seu processo. Para aí, então, né, ao final, fazer aí o que você vai... Isso vai acontecer naturalmente, tá? E normalmente vai acontecer dessa forma. E, por último aí, mas não menos importante, vocês vão fazer o que nós chamamos de paráfrase, né? Vocês vão parafrasear algumas coisas. E como é que vocês vão fazer isso? Isso acontece quando vocês pegam essas ideias do texto de vocês, que já estão lá marcadinho do lado do texto, e aí vocês vão passar a escrever com as palavras de vocês, né, essas ideias, esses parágrafos novamente. Aí que vocês começam a inserir e a movimentar e a motorizar a cabeça de vocês. Mas não esqueçam, é o que vocês vão fazer ao longo da leitura, né? Primeiro identificando, depois fazendo aí essas comparações, essas relações aí dentro do texto, e aí vocês vão fazer essas relações com a vida real, né, com a realidade aí, depois identificando aí as ideias principais em cada um dos parágrafos, para aí então vocês fazerem aí uma espécie de resumo, né, de reescrita desses parágrafos, só que aí utilizando as palavras de vocês, tá certo? Então aí, o que vocês precisam, digamos, de pré-requisitos aí para que vocês consigam interpretar um texto? Bom, primeiramente é preciso ter muita leitura, tá? Então essa leitura ela pode ser também, e isso vale para muitas outras disciplinas, tá? Até em casos da escola aí também que vocês estiverem fazendo, é muito importante se ter conhecimento histórico literário, né? Conhecer escolas literárias, conhecer gêneros literários, conhecer a estrutura dos textos, né? E isso vocês vão fazer também, a partir disso, a leitura e a prática dessa leitura. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, quem não tem o hábito de leitura, principalmente, né? Leiam, seja o que for, mas leiam.
tem que ter essa prática de leitura, certo? Tem que praticar a leitura. Não é uma coisa assim que, bom, cheguei lá na prova, vou fazer a prova e ponto final. Consegui. Não vai cair do céu. As ideias não vão cair. Vocês têm que ter pelo menos um sentimento aí com a leitura, uma familiaridade aí com a leitura. E aí quando vocês identificam muitas vezes no texto essas passagens literárias, elas são bem importantes. Quando vocês conhecem a estrutura do texto, né, também saber diferenciar poesia, de charge, de tirinha, de receita, de carta administrativa, né, de artigo de opinião, de texto argumentativo. Quando vocês conhecem essas estruturas, né, isso é o básico, né? Isso é a base para a interpretação. Depois disso, ou junto com isso, ou antes disso aí, dá para ter também aí conhecimento da gramática. É importante conhecer a gramática, obviamente, né? Então, na verdade, esse conhecimento gramatical aí vai fazer com que vocês, lá no exemplo da casa que está solta lá, ela não seja dado aí um significado premeditado, equivocado para a palavra casa, porque vocês perceberam que dentro de um contexto a gramática vai me dizer que ela pertence a um outro grupo, né? Que não aquele do substantivo, mas ela pode pertencer ao grupo dos verbos também. Vocês precisam entender também, ter um conhecimento da qualidade do texto, isso a gente chama de estilística, né? Como é que esse texto está escrito, né? Como é que ele está formatado esse texto. Então é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento aí. E obviamente, né, o conhecimento semântico, que é o significado, né? Até onde eu consigo ir com esse meu texto. E essas questões semânticas, obviamente, entra aí polissemia, entra as figuras de linguagem, enfim, que são outra parte dentro da língua portuguesa que vai fazer com que vocês compreendam muito melhor um texto, né? Principalmente figuras de linguagem, que cai muito em provas aí, certo? Por quê? Porque ela dá outro sentido para aquilo que vocês estão lendo. Então tem que prestar atenção às outras formas que eu posso utilizar a língua portuguesa, né? As outras formas que eu posso dar noção para a língua portuguesa, certo? Então tudo isso está dentro aí desses conhecimentos semânticos que são importantíssimos para qualquer interpretação de texto. Beleza? Então aqui, o que mais que vocês precisam ter? Vocês precisam saber observar muito bem o texto, olhar para esse texto, fazer um escaneamento, começar a perceber as partes desse texto já na primeira leitura, conseguir já soltar algumas sínteses, né? Observar que existem algumas palavras que são muito destacáveis aí no meu texto e que eu posso vir a entender muito melhor, né, no final, esse texto através desse entendimento dessas palavras aí, certo? E aqui, ó, também o básico aqui, tá? A questão do raciocínio. Digamos que seja pré-requisito também vocês terem essa nuance aí para poder raciocinar, né, mais rapidamente aí com as ideias que estão colocadas no texto. Isso também é extremamente importante. Por quê? Porque também interpretar vocês podem julgar, tirar conclusões, explicar, deduzir, né? Então tudo isso são questões para interpretar. Então agora é o momento de a gente saber diferenciar interpretar e compreender um texto. Então, assim, interpretação e compreensão de texto são coisas diferentes, que ao longo dos anos nós fomos aprendendo de diversas formas e formas equivocadas. O que era compreender e o que era interpretar um texto. Então, assim, interpretar um texto você decodificar esse texto. Tirar desse texto coisas que não estão escritas ali. E aí como é que eu faço isso?
inferindo, né, fazendo inferências, levantando hipóteses, tudo isso é interpretar. Então, por exemplo, algumas questões ou elaborações de frases que me remetem à interpretação, que eu vou entender que é para interpretar, ou seja, não está ali explícito no texto, né? Eu vou ter que, né, fazer um esforço a mais, e é esse esforço que vai me levar à interpretação, que é o dado principal que a gente quer aqui, não é mesmo? Então, assim, vocês vão colocar lá, segundo o texto, infere-se que, né? Ou através do texto, infere-se que. É possível deduzir. Essa dedução, se ela é possível deduzir, é porque eu vou ter que ativar meu conhecimento de mundo, olhar para aquele texto e perceber que a resposta que eu vou encontrar não está explícita ali. Ela está, né, por dentro, nas entrelinhas, né? Eu tenho que decodificar esse texto, juntar as palavras, ativar o meu conhecimento de semântica, ativar o meu conhecimento de estrutura textual, de conhecimentos histórico-literário, para conseguir fazer essa interpretação, né? Então, por exemplo, o que é muito comum e que são, na verdade, as perguntas de interpretação de texto dos concursos públicos, né? O autor permite concluir que a ideia do autor é... Quando eu preciso saber a ideia do autor, ela não está explícita ali no texto, ela não está escrita. Quando a questão ela está pedindo para vocês a ideia do autor, e é essa ideia que vocês têm que encontrar, e daqui a pouco eu falo melhor sobre essa questão de a ideia do leitor e a ideia do autor. Quando a questão pergunta sobre a ideia do autor, é porque vocês vão ter que usar todos os mecanismos, todos os conhecimentos de vocês acerca aí da interpretação de texto. Bom, se interpretar então é decodificar, é extrair o que não está explícito, mas sim aquilo que está, né, nas entrelinhas do meu texto, compreender vai ser o quê? Compreender é codificar. Compreender é eu tirar do texto a resposta que eu preciso. Então tá ali no texto, né? Vocês ficarem atentos, né, aquilo que está escrito ali no texto. Vocês não podem tirar deduções, vocês não podem inferir nada. Não, a resposta ela está no texto. E aqui vai realmente também a leitura mais do que atenta para que vocês saibam realmente que é a resposta que vocês estão procurando. Então, muita atenção aqui. Por exemplo, algumas estruturas frasais aí de perguntas, né, que querem que vocês usem a tática de compreensão e não de interpretação. Então, por exemplo, o texto diz que, o texto quer dizer que a sugestão do autor que, né, então, quando o autor sugere, quando o texto está mostrando alguma coisa, né, de acordo com o texto, correta ou incorreta, determinada afirmação. Então, essas perguntas, essas estruturas, eu vou encontrar no texto. Isso é compreender. Eu codifico, porque a compreensão, ela está dentro do campo de que nós somos alfabetizados, né? E por causa disso, nós conseguimos, né, codificar as palavras que estão no texto, entender aquilo que está escrito no texto de uma forma bem nítida, né, bem simples, bem fácil, sem ficar, né, viajando muito ou tirando deduções ou fazendo inferências. Então, é aí que está a questão da interpretação e da compreensão. Tá entendido aqui, pessoal? Porque agora tem uma parte que eu fico nervoso. Fico nervoso quando não se tem atenção para isso. Que é o quê? Como fazer uma má interpretação porque está errando nesse processo de interpretação. Parece estranho, mas isso é mais comum do que vocês possam imaginar, pessoal. Errarem a interpretação, né? Ter equívocos na hora da interpretação. Isso vai acontecer, primeiro,
uma das coisas que acontece muito nessa falha, né, da interpretação é o candidato está lá lendo o texto e começa a viajar na maionese, né? Extrapola aquele entendimento. Viajou na maionese porque está lá com o pensamento, sei lá, na namorada, no namorado, ou na festa que tem que ir no outro dia, né? Se desconecta. E essa desconexão aí vai fazer com que você saia do contexto. E aí, quando você sai do contexto, você começa a inserir ideias que não fazem parte deste contexto. E aí que vocês começam a viajar na resposta de vocês. E ó, na elaboração das provas, a banca está ciente de que isso pode acontecer, porque é comum acontecer, né? Essa falha de interpretação do candidato. Então, assim, tem que ter muita atenção, gente. Não viajem aí, né? Porque vocês vão começar a pegar conhecimentos prévios que não tem absolutamente nada a ver com o que vocês precisam para fazer essa interpretação. Agora, tem um outro lado aqui. Tem o oposto dessa viajada aí que vocês dão que é uma redução disso. Né? Então, na verdade, ao invés de vocês viajarem na maionese, vocês deixam de chegar, de fazer seleções, né? De selecionar o que vocês precisam para essa interpretação, e aí falta informação. Né? Falta informação. Vocês começam a dar atenção a coisas superficiais e esquecem, né? Começam a pegar as ideias todas soltas, palavras soltas lá, né? Peguei uma aqui, peguei outra lá, e daí, né? Aí faltou pensar um pouco mais, faltou raciocinar um pouco mais, né? Uma hora viajo demais, outra hora viajo de menos. Né? E aí, quando vocês viajam de menos, vocês acabam esquecendo que o texto é uma conexão de ideias, né? Eles são conectadas as ideias, né? E esse conjunto de ideias que vai fazer com que vocês compreendam e interpretem o texto corretamente, né? Só que aí o que vai acontecer? Se vocês não conseguem fazer essas conexões, vai faltar partes aí desse entendimento, desse pensamento, e aí obviamente que vai ser a resolução, né, da questão aí de vocês vai ser bastante equivocada, tá certo? E um outro aqui, ó, tem uma outra falha que acontece muito comum aqui também, é quando vocês querem e vocês teimam, né, e a gente vai falar mais sobre isso depois, né, em pegar e dizer que eu acho que a ideia do texto é essa. Por exemplo, quando o texto ele traz algumas ideias que podem ser contraditórias, essas ideias elas vão fazer com que você aí, bonitinho, você vai fazer com que você tire conclusões precipitadas desse texto. E essas conclusões precipitadas, elas vão surgir por quê? Porque você deixou de ativar os conhecimentos lá, semânticos principalmente, os conhecimentos estilísticos, gramaticais, né? Histórico, literário, aqueles conhecimentos lá atrás, você não soube ativar. E aí o texto, ele vai colocar isso na prova. Vai colocar isso lá no texto, né? Então, a banca coloca isso porque ela sabe, ela vai deixar algumas palavras ali que vão causar essa dúvida. E aí, quando ela causa essa dúvida, o que você faz? Ele está dizendo isso, o texto. Né? Por quê? Porque o amiguinho, ele não soube, né, pensar que as ideias que devem prevalecer são as ideias do autor, não as suas. Não as suas. E isso a gente vai falar mais adiante, porque é bem comum isso acontecer, tá? Então, qualquer prova de concurso, né? Qualquer prova de língua portuguesa aí, a interpretação, vocês não podem jamais deixar com que as ideias de vocês, que são os leitores, né, se saiam aí com as ideias do autor. Tá? Aquela história que a gente ouve falar muito que o autor deixou várias interpretações.
Nananina, não. Tira isso da cabeça. O autor deixa uma interpretação, você tira as interpretações muitas vezes equivocadas, e aí a gente falou, né, da questão das contradições que acontecem também na hora de interpretar, mas na verdade existe uma ideia central, existe uma ideia que é do autor, e é essa ideia que vocês têm que localizar. O problema é quando vocês permitem que o pensamento de vocês, né, que as ideias que vocês conseguiram ver no texto, que ela tem que se sobressair com a do autor. Aí ferrou geral, gente. Tá? Vocês não podem deixar isso. Por quê? Porque em prova de concurso, principalmente, o que eles querem é que vocês entendam o que o autor quis dizer. A ideia do autor é que vale. O que ele está dizendo. Tá? São as palavras dele que valem. São essas palavras que têm força aqui, não as suas. Estamos entendidos então?